Então, pessoal, aqui nessa etapa agora a gente vai demonstrar para vocês um pouco sobre o plantio da palma. No plantio da palma, um dos primeiros itens, né, a você observar é o preparo do solo. É muito importante que se faça um bom preparo de solo. A observação também do local onde você vai plantar. Sabemos que a palma ela é muito resistente e ela consegue se produzir, né, praticamente qualquer tipo de solo, mas devemos evitar os solos que encharcam. Solos que encharcam, a palma não consegue desenvolver, porque ela não se adapta bem a terrenos com muita umidade. Então, evite as baixadas, né, solos que encharcam, né, não é bom para o plantio de palma. Também devemos evitar, né, tirar aquela mente das pessoas que tinham que a palma teria que ser plantada, né, em qualquer tipo de terreno, e deixava sempre os terrenos mais altos, cheios de pedras, para se plantar a palma. Se a gente quer que a palma nos responda com uma boa produção, né, e a gente tem que tratar a palma como uma cultura nobre também na propriedade, né? Então devemos dar a ela as condições, né, de manejo que a gente dá a outras culturas, né, para que ela possa nos responder com o máximo de produção. Então, o bom preparo do solo vai desde a análise, né? É interessante fazer a análise de solo para que a gente possa identificar as necessidades de correções que esse solo tem, certo? Após a análise, é interessante também fazer uma subsolagem, se você tiver a condição aí de fazer uma subsolagem para fofar o terreno e facilitar a infiltração da água, fazer uma gradagem, né? Fazendo isso, a palma vai te responder com o máximo de produção, porque ela vai encontrar um solo, né, mais fofo e vai ter um sistema radicular, facilitar o desenvolvimento do sistema radicular dela. Com isso vai te responder também com uma maior produção. Fazendo o preparo do solo, no momento do plantio, é interessante fazer o plantio em curvas de nível. Se o seu terreno aí tem uma certa declividade, é interessante você fazer esse plantio em curva de nível, porque as linhas em curva de nível, de plantio em curva de nível, vai, além de evitar a erosão no seu solo, também vai agir, né, como vai facilitar a infiltração da água. Então vai armazenar mais água no seu solo, porque as linhas de plantio vai reter a enxurrada, com isso vai facilitar a infiltração e a retenção de água no solo. Como você vai fazer esses sulcos? Se você tem uma grande área e você conta aí com um maquinário, né, você pode estar usando o trator para fazer os sulcos com o sulcador ou até mesmo usando o arado de disco, né? E se você não dispõe, né, de nenhum equipamento, você pode estar fazendo os sulcos também com tração animal ou até mesmo com a enxada. Isso vai depender da área que você vai cultivar. Aqui a gente vai demonstrar como a gente pode estar fazendo esses sulcos com a enxada mesmo, né? Se o terreno foi gradeado, a terra está fofa, com enxada, né, se a área for pequena de plantio, dá para fazer tranquilo esses sulcos. Agora eu vou estar demonstrando para vocês, né, qual a profundidade do sulco. Essa profundidade vai variar de acordo a variedade que você está cultivando. Se for a palma gigante, né, as raquetes maior, você a necessidade de fazer um sulco também um pouco maior, mais profundo, né, que varia aí de 20 a 25 centímetros. Né. Agora, para a palma miúda, né, que a gente vai plantar aqui, não, pode usar aí na faixa de 15 a 20 centímetros de profundidade desses sulcos.
Outra coisa importante, pessoal, que nos sulcos é interessante não ficar um chão seco. É interessante ficar uma terra solta, né, no fundo dos sulcos, que é onde a base da raquete vai se apoiar e vai facilitar o sistema de enraizamento, né, da raquete. Qual o espaçamento? O espaçamento de plantio vai depender, né, do sistema de manejo que você vai usar aí na sua propriedade. Se você vai fazer uma grande área de plantio e você conta com a disponibilidade de algum maquinário, algum equipamento, né, para fazer o manejo, fazer colheita, aí você tem que fazer com espaçamento onde você possa estar entrando com esse equipamento, com esse maquinário. Mas se é uma propriedade pequena, né, e você vai fazer todo o manejo de forma manual, aí você pode adensar o máximo possível, porque o adensamento, quanto mais você adensar, você vai estar aproveitando o seu terreno. Então isso é muito importante, essa técnica é muito importante, principalmente para a agricultura familiar, né, que conta com, na maioria das vezes, pequenas propriedades, e a gente tem que aproveitar ao máximo essa área, né, porque é mais interessante você produzir 600, 500, 600 toneladas de palma em 1 hectare do que você produzir essa quantidade em 10 hectares, certo? Isso vai diminuir os custos para você e vai otimizar ainda mais, né, a área que você tem aí. Então, aproveitar ao máximo o adensamento. Aqui eu tenho plantado a palma miúda, né, e com as orientações de técnicos que a gente tem ouvido, né, o adensamento da palma miúda em fileira simples com o espaçamento de 10 raquetes por metro linear e entre linhas de 1,40 m, né? Esse espaçamento dá muito bem para você entrar entre as ruas e fazer o manejo, né, das ervas espontâneas. Agora a gente vai demonstrar, né, a forma que você organiza as raquetes nos sulcos, né? Lembrando mais uma vez que essas raquetes, para ir para campo, você tem que respeitar, né, o período, o tempo de cicatrização da raquete e de desidratação, né? É interessante você deixar aí na sombra de uma árvore, né, por 15 a 20 dias, né, que é o tempo que ela vai desidratar e vai cicatrizar, né? Aí você pode estar levando para campo e fazer o plantio. Aí tem pessoas que perguntam, mas qual o período correto de plantar a palma? Tem pessoas que orientam plantar na época do período seco, outros falam na época do período chuvoso. Ó, a palma, pessoal, ela estando cicatrizada, né, essa raquete você pode plantar ela até no período chuvoso. Muitos pesquisadores orientam a plantar a palma 1 mês antes do período chuvoso, mas aqui a gente ainda, né, com as mudanças climáticas, está variando muito a chegada da chuva, então você não sabe mais qual mês mesmo que vai iniciar o período chuvoso. Então hoje eu aconselho você plantar a palma, né, após o início das primeiras chuvas, né? Aí você pode estar coletando as sementes, né, fazendo esse processo de cicatrização, deixar ela desidratar, né, por um período debaixo de uma sombra, e aí sim, mesmo com o solo úmido, ela estando cicatrizada, você pode fazer o plantio que vai ter uma porcentagem de pegação muito boa, certo? E se na sua região também, antecipando o período chuvoso, não for, o sol não estiver muito quente, né, porque ultimamente o sol tem esquentado muito, ficado muito quente antecipando o período chuvoso, e aí acaba queimando muito, né, as raquetes. Mas se tiver um clima que não tiver muito quente, você pode estar fazendo o plantio também aí quando você perceber que está chegando as primeiras chuvas, certo? A posição da raquete, né? Existe também aí muitas
orientações, né, diversas, diferente da posição da raquete. Muitas pessoas, muitos técnicos orientam plantar a raquete, né, virada para o eixo do sol, né, com o intuito de receber uma maior quantidade de luz solar, né, tendo assim uma melhor fotossíntese e um melhor desenvolvimento, né. Eu oriento você a observar o seu terreno, né, porque é mais interessante você observar as linhas em nível do seu terreno, né, para você posicionar os sulcos. Enquanto a posição da raquete, né, tem pessoas que dizem também, se ficar virada para o sol, vai queimar mais a raquete, e isso tem uma maior perca. Se você respeitar o período de cicatrização e de desidratação da raquete, você não vai também ter esse problema, né, porque mesmo que ela fique, né, a posição que você fez o sulco ficou ela virada para o sol, né, ela vai, se ela tiver desidratada, ela não vai ter o problema de cozinhar a raquete. Então, eu oriento fazer o posicionamento dos sulcos de acordo a declividade do terreno, em curva de nível, e posicionar as raquetes, né, virada para a parede dos sulcos, nessa posição aqui. Tem pessoas também que ficam na dúvida, né, e prefere plantar a raquete nessa posição, para ela ficar mais na vertical, né, e com esse espaçamento aqui. Qual o espaçamento? Né? Para a palma miúda, aliás, para qualquer palma, eu oriento, né, você fazer um adensamento aí de 10 plantas por metro linear, né, que você vai ter aí com entrelinhas de 1,40 m, você vai chegar aí na faixa de 75 mil plantas por hectare, né? Então você coloca 10 raquetes por metro linear, né? A palma miúda ela já tem em média aí de largura, né, em faixa de 10 centímetros, né, de 10 centímetros de largura. A palma gigante ela é um pouco mais larga, mas você pode plantar em forma de baralho, para você conseguir colocar as 10 raquetes por metro. Tem pessoas também que ficam na dúvida enquanto a posição da raquete, plantar assim ou assim, né? Se você colocar dessa forma, se você girar, vai dar a mesma distância, né? Mas eu oriento você plantar dessa forma, nessa posição, porque para você ter uma maior facilidade no controle das ervas espontâneas. Se as ervas nascerem aqui, fica mais fácil você fazer o controle, né, dessas ervas. Se você plantou dessa forma, né, vai ter o mesmo espaçamento, porém você vai criar um espaço aqui entre uma raquete e outra, que ao nascer as ervas aqui, as plantas espontâneas entre uma raquete e outra, fica mais difícil você fazer o controle dessas ervas, certo? Então eu oriento você plantar nesse sentido. Então esse é o sistema de plantio, né, adensado, de fileira simples, né? Se você quiser adensar ainda mais essa área, né, você pode usar o sistema de plantio em fileira dupla, né, que é no mesmo sulco você fazer o plantio, né, de outra fileira do outro lado do sulco, né? Então você vai estar nesse sentido adensando ainda mais, né, a sua área, certo? Porém, nesse sistema também você vai ter que dobrar,
né, a quantidade de adubo que você vai ter que colocar na área. Já falando em adubação, se você vai, após a análise de solo, que vai te dar um parecer mais correto do que você vai ter que colocar de adubo por área, lembrando que a palma ela é uma cultura muito exigente em potássio, e cálcio. Ela vai retirar muito esses elementos do solo, e na medida que ela vai retirando esses elementos do solo, com a maior produção, você também vai ter que estar repondo esses nutrientes ao solo. Então é muito importante, no sistema de plantio adensado, você está fazendo adubação, repondo os nutrientes que está retirando, porque são muitas plantas no mesmo espaço, que vai estar retirando aí esses elementos do solo. Então a gente tem que estar repondo isso. Você for fazer adubação química de plantio, você pode já estar colocando dentro dos sulcos, mas aqui eu vou fazer a adubação por enquanto somente com esterco. Então você pode explorar muito o esterco, esterco bovino, cama de ave. Então você pode estar aproveitando e fazendo adubação. Como que eu vou fazer essa adubação? Tem pessoas que orientam, aliás, tem pessoas que não têm informação ainda e acabam colocando o esterco, achando que o esterco tem que ser colocado no pé da planta. Está errado. Se você colocar uma certa quantidade de matéria orgânica no pé da planta, em contato com as raquetes, isso vai ter você vai criar um problema para a planta, Você vai acabar apodrecendo todas as raquetes. Então a matéria orgânica, o esterco, não pode ser jogado em contato com a raquete. O correto é você colocar entre as fileiras. Vou estar demonstrando aqui agora para vocês, dessa forma aqui, ó. Por que colocar aqui dessa forma? Porque, como eu já falei, ela não vai ter o contato direto com a raquete para evitar a podridão. E aqui as raízes da palma, ela vem em busca desses nutrientes. A raiz de uma planta de palma, ela pode chegar até 7 metros aí de distância. Então ela vai longe buscar os nutrientes. Se a gente colocou aqui no meio das fileiras, das ruas, entre linhas, as raízes da planta vêm buscar esses nutrientes. Não precisa você pôr lá de junto das raquetes. Falando um pouco sobre o controle das ervas espontâneas, como que eu vou fazer esse controle? Eu oriento muito nas pequenas propriedades aí, evitar o uso de herbicida. Se você tem uma área pequena, não tem a necessidade de você estar usando herbicida. Você pode estar fazendo esse controle de forma manual, que às vezes o caro que você acha que vai sair caro sai mais barato para você, que o seu solo vai ficar aí sem contaminação. Você vai estar ganhando nesse aspecto. A palma, pessoal, nos primeiros anos é interessante, você tá fazendo essa limpeza dessas ervas espontâneas com enxada, com o máximo de cuidado, só na parte superficial, cortando as ervas superficialmente, para evitar que a enxada aprofunde e corte as raízes da palma. Então ter muito cuidado, porque as raízes da palma ela é muito superficial, então você tem que evitar ter o máximo de cuidado. Após a palma já passando do segundo ano, que ela já está bem desenvolvida, as raquetes da base que foi plantada, ela já tem uma estrutura maior, então eu aconselho você estar fazendo o controle dessas ervas com a roçagem, Você pode estar usando a roçadeira, a própria foice, e não ter necessidade de você estar mexendo com o solo, E na parte, esses matos, essas ervas que saem próximo das raquetes, a gente pode estar fazendo de forma manual mesmo, para evitar, pessoal, evitar o máximo possível qualquer contato
de alguma ferramenta com a raquete, porque a partir do momento que você faz qualquer ferimento, né, nessa raquete, principalmente nos primeiros anos, né, onde a base dela ainda não tem tanta estrutura fibrosa, né, se você causar um ferimento aqui com um bico de enxada, qualquer ferramenta, você está abrindo a porta de entrada, né, para fungos e bactérias que vai causar o apodrecimento da planta. Então eu aconselho fazer, né, retirar essas ervas com o máximo de cuidado, que estão próximas das plantas, né, e entre linhas fazer a roçagem, né, fazer a roçagem, né, que vai, além de você estar evitando cortar as raízes da palma da planta, você também vai estar deixando aí, ó, uma cobertura, né, para o solo, que é muito importante, né. Você vai estar protegendo o solo e também melhorando a questão da cobertura, vai ter um solo mais protegido, né? Vai evitar o contato direto do sol para ressecar a terra, e também esse material vai apodrecer e voltar para o solo como adubo. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.